Salve, salve, comunidade libertária! Isso aqui não deu. Consegue voltar? Tá tudo bem, Tá continue. tudo bem? Bem, salve, salve, comunidade libertária, né? Eu sou o DK, meu nome é Eric Matheus. Eu vim de Santa Catarina, ali perto de Balneário, para ser específico. E eu basicamente conheci o libertarianismo se eu não me engano, foi pelo canal de um liberal aí, né? Que ele ia em manifestação, coisa do tipo, né? Perguntava para as pessoas. Tá, Aí- quanta gente FGTS? Isso. E nesse vídeo específico, se eu não me engano, eu vi algo do canal do Hyde. Acho que era num comentário, num recomendado. Aí eu comecei a assistir os vídeos dele, coisa do tipo. Nesse período que eu peguei ali do canal dele, teve aquele período de transição pro canal do Porto ali, coisa do tipo. Ter um pouquinho mais de aprofundamento nas questões, mas não muito, né? E que daí surgiu disso aí aquela historinha do Pau Porto, coisa do tipo. Daí eu fui, começou a zoar com ele. Aí eu migrei com o pessoal pro canal do Fui, assisti bastante vídeos dele, até descobri a desgraça que o que o Fui tanto reclamava. Porra, tão palpitando. Porra, tão palpitando. Ele fazia também. Ah, foda. Você acha que o pessoal sabia o problema de palpitar na época? Cara, acho que era só uma parada pra, tipo, ele tá palpitando, tá ligado? Mas, tipo, era meio que vazio isso. Aham. Não era algo que tinha uma base, assim. Era mais uma parada de, tipo, vamos difamar essa pessoa pra tentar conseguir alguma coisa em cima dela. É basicamente YouTube, tipo, em 2015, 2016, por aí. É basicamente isso. Porque pra gente importa muito no palpitar também, né? Mas a gente, por exemplo, eu me importo no palpitar porque eu não quero que o cara que dedicou a vida inteira pra isso, tá ligado? Tenha suas palavras que eu esteja, tá ligado? Sujando isso, tá ligado? Sim. Pô, pensar que, tipo, esse pessoal, eles colocaram uma coisa tão estruturada, mas tão estruturada, na lama. É uma parada que assim, dá um bagulho ruim, tá ligado? Uhum. Tipo, dá um nojo, pra dizer o mínimo. Tipo, o que fizeram com o Hofbard foi uma parada muito injusta. Muito injusta. Tipo, no libertarianismo americano, os caras consideram o Hofbard, tipo, o pilar da escola austríaca. Isso tá na introdução do Man Economy and State, feito pelo Salerno. Tipo, a escola austríaca, ela tem a sua fase inicial com o pessoal que era de fato da Áustria, só que isso era uma denominação histórica. A vertente do Mises, do Hayek ali, ela veio a ser não uma questão austríaca em si, mas o Mises denominava isso como uma vertente individualista. Eu não lembro o termo específico agora. Ele diz que era tudo economia subjetivista contra a economia historicista. Exatamente isso. A economia subjetivista. E aí veio o Hofbard, que ele usou algumas vezes o termo escola austríaca, só que era em aspas, né? Para se referir ao momento histórico da época. Até que houve a reunião, tipo, isso passando um tempo depois aí, né? Do lançamento do Man Economy State, coisa do tipo. Que houve uma reunião, eu não lembro a cidade agora em específico, mas que juntou ali um pessoal e que desse pessoal surgiu o que a gente tem aí de a escola austríaca, pode-se dizer moderna, talvez. Porque é uma junção do pessoal histórico austríaco com a economia subjetivista
E agora esse pilar que é o Hofbard. Eu acho que eu diria mais ainda. Se eu tivesse que chutar um pouquinho, eu diria que o Hofbard foi o primeiro a identificar os princípios que eram comuns entre todos aqueles, entre o Menger, o Bayek, o Mises, o Hayek. Tinha mais um que era bem famoso entre o Menger e o Bawerk, que eu esqueci o nome dele. Weiser? Weiser, isso. Weiser. Weiser. E não só isso, ele conseguiu identificar esse pessoal. Ele conseguiu identificar o pessoal do Mises, da galerinha do Mises. Ele conseguiu fazer uma junção muito foda, por exemplo, da teoria do Mises, e eu acho que era do Fetter. Sim. Ele trouxe uma teoria de produção. A teoria de produção, sim. A teoria de produção do Hofbard foi algo, tipo, completamente, assim, porque é meio que uma junção das duas. Então, é algo que é novo, mas não é novo. É a síntese original. É uma síntese original. Uhum. E essa síntese, ela foi algo que trouxe um avanço muito grande para o pensamento austríaco. E esse pessoal, eles perdem de vista que o trabalho do Hofbard, assim, a maioria do trabalho do Hofbard estava baseado na praxeologia. Que era justamente a questão de, tipo, a ciência, ela é livre de valores. E eu não sei como ou da onde esse pessoal acha que o Hofbard ele era só um filósofo que ficava enfiando posição valorativa nas coisas. Tipo, essa é uma parada que me deixa muito, assim, muito puto, porque não faz o menor sentido. Tipo, o Hofbard, de cabo a rabo do Messi, ele fala: economia livre de valores, economia livre de valores, economia livre de valores. E, tipo, toda a questão do Power Market, por exemplo, ou do finzinho ali do Messi, que ele vai tratar das interferências estatais. Tudo isso é numa perspectiva livre de valores, numa perspectiva praxeológica. A gente não encontra ali o que seria algo valorativo acerca das intervenções do Estado. A gente só encontra, tá, se fazer isso aqui, vai acontecer isso aqui. É basicamente, como o Mises chama no Teoria e História, que o Hofbard também usa, é uma lei existencial, que seria uma espécie de descrição do fenômeno, do que acontece se algo acontecer. O que ele chama de efeito natural da galaxia. Exato. Mas fala pra mim, e como que... Porque você perdeu um pouquinho a parada. Você tava falando mal do pessoal que tava falando mal do Hofbard, e você se empolgou explicando Hofbard, né? Como que você foi do pessoal do Fowler aí pra terminar aqui na casa? Tá, do pessoal do Fowler, eu participei um pouquinho ali do finzinho do Fraternidade Hopiana. E nesse finzinho aí ainda tinha algumas discussões. Inclusive teve a famosa, né, que você tava junto, inclusive, que, assim, muita coisa foi falada naquela discussão e ninguém dali entendeu. Não tinha ninguém capaz de entender aquilo ali. Tipo, foi algo que, a partir desse ponto, eu comecei a olhar pro Fowler, tipo, tem algo errado nesse cara. Esse cara parece que ele também não consegue basear o que ele fala sobre ele mesmo. Ele não consegue aplicar o que ele fala em ele mesmo. Tipo, ele reclamava do pessoal de palpitar, ele fazia a mesma coisa. E nesse quesito, eu comecei a entrar em dúvida sobre o pensamento que eu tinha em si. Mas não era algo muito, muito forte. Desse período, acho que o pessoal que estava ali no Fraternidade Hopiana estava transicionando
Fraternidade Libertária, que é o FL. Eu acho que eu passei pelo menos uns 2 anos ali no FL. Disso, teve muita discussão com o pessoal. O pessoal me sacaneava muito quando eu cheguei, velho. Nossa. Engraçado que a ignorância é uma parada muito fofa. Porque quando você é ignorante, nego suave, eu falava muito da vida, né? Hoje eu vejo algumas pessoas que me sacaneavam com o mesmo vocabulário, velho. Isso é divertido, velho. É divertido. Se o cara tá agora adquirindo vocabulário, imagina quando ele começar a concatenar as ideias. Meu Deus. É algo... Quando ele começa a concatenar as ideias, eu acho que ele vai se dar conta, né? E, nossa, eu zoava, né? Caraca, agora eu acredito nisso aí. Eu zoava isso aqui, pô, eu tenho que falar isso aqui, bicho, como faz? Faz parte. É uma parada aí que, pô, é foda. Mas como que você veio parar aqui na casa, né? Por que você acabou optando... não só isso, né? Primeiro você entrou na editora e depois agora você entrou na casa, né? Por que você passou a tomar essas decisões? Porque muita gente está no FL e ainda assim não fez essa migração em massa conosco, não nos acompanhou nesse movimento, né? Por que você acha que você foi na contramão disso e está sendo um dos que mais está capitaneando esse processo, né? Eu diria que começou numa discussão que, se eu não me engano, ela ainda aconteceu no FL. Um pouquinho antes do surgimento do MBL. Em que foi uma discussão que, assim, me fez entender, tipo, o quão ferrado tava o libertarianismo. E ainda tá. Mas, pelo menos, tipo, tá menos que antes. Isso a gente pode dizer que tem um caminho. Pelo menos isso. Mas antes, tipo, eu percebi que o libertarianismo, ele não tinha muito. As pessoas que estavam, elas tiveram oportunidade, elas tiveram bastante holofote. E que nada, praticamente, surgiu disso. Tipo, virou nada nesse quesito. E Pra não dizer que não virou nada, né? Virou apoio político pro Bolsonaro e virou apoio político pra político liberal, né? Virou. Né? Só que o problema é que isso aí não... Meio que vai na contramão do negócio. não dá mundo, né? Pois é, realmente não dá pra falar que virou nada, virou negativo o negócio. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, o nego fala, não, mas Miorim, mas você não reconhece as contribuições dos irmãos Quioca? Lógico que reconheço. Você não reconhece a contribuição do Líbia? Lógico que reconheço. Mas a contribuição de todo mundo, velho. Mas o que eu vejo aqui é que o movimento não existe, né? Existem alguns requisitos fundamentais para existir um movimento. Sim. Então, alguns dos livros fundamentais são traduzidos. Eu acho que a Liberdade traduzido, por exemplo, é algo que eu vou sempre dever de alguma forma aos irmãos Quioca, ao Instituto Hoffman e a esse pessoal, né? Eu vou dever, por exemplo, a minha aproximação com o Bitcoin, que hoje me permitiu trabalhar numa corretora, ao Urit, né? O Urit que está no Instituto Mises, por mais que eu não dialogue com o Instituto Mises inteiro, com certeza reconheço a importância de algumas pessoas, do Biratã, do Urit. Então é lógico que eu reconheço a existência de alguns requisitos no movimento libertário. Eu só não acho que esses requisitos se materializaram em coisas, né? Que a gente possa dizer, existe um movimento, cadê ele? Sempre tem isso, você precisa de apontar para algum lugar, né? Para onde a gente aponta, né? Até essa casa, não sei se havia um lugar para apontar. E uma coisa que complica bastante nessa questão do movimento é que o Rothbard, ele pensou muita coisa. ele pensou muita coisa. Assim, chega a fugir o ponto das palavras, do quanta coisa ele pensou sobre essa questão de movimento. Vamos fazer esse negócio acontecer, vamos criar uma cadre, essa cadre ela vai ser para o movimento, ela vai ser aquela instituição dentro do movimento rígida, aquela instituição que ela vai dar as ordens, ela vai avaliar as coisas, ela vai passar a pedagogia do libertarianismo para os mais baixos, tipo, para quem está mais abaixo na hierarquia do libertarianismo e tal. Da consciência libertária. Da consciência libertária mesmo. Assim, bastante marxismo no meio aí. Bastante leninismo também. Eu nem acredito nisso, pra falar a verdade.
Eu sou agorista, né? Eu não acredito na ideia da Cadre, eu não compro essa parada. Já falei que pra Cadre tento. Eu tô igual o, o Temer. Ele falava, né? O Temer não, o Aécio. O Aécio, ele falava que o Tancredo Neves dizia assim, ó. Pra esquerda não adianta me empurrar que eu não vou. Né? E o Aécio dizia, pra direita não adianta me empurrar que eu não vou. Né? Respondo, pra Cadre não adianta me empurrar que eu não vou. Né? Mas ainda assim independente dos ideais aí do ideais leninistas do nosso amigo da casa, te respeitei ele. Graças a Deus foi com Lenin. Graças a Deus foi com Lenin. Podia ter ido pro Stalin. Se eu tivesse feito uma síntese pro Stalin, aquilo ali ia dar uma doida. Mas essa é a parada, tipo, a grande questão é que existe muita riqueza ali, né? E mesmo, beleza, não vamos tomar a ideia do Hoffman, mas tomar a ideia do Kong, que também não tem um movimento, né? Não importa por onde a gente olha, não tem um movimento. Miorim, você cuidado com o Kong, porque o Kong falava de Cadre, o Kong falava disso aí. Falava tudo no mesmo sentido. Vamos pensar primeiro na libertação. Ele falava da Associação dos Novos Libertários. E essa associação não tinha presidência, porra. Começa por aí. Construção ali, né? A Cadre pra construir a Ágora. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Isso aí Vamos esquecer isso aí, vamos esquecer isso aí. Isso não aconteceu. Fique tranquilo. Esse negócio do movimento, tipo... Se pelo menos eles tivessem pego isso, pelo menos teria alguma coisa que a gente poderia falar, tá. Eles tentaram. Pelo que o Hofbard desenhou. Aquilo é um desenho do que fazer, o que não fazer, como fazer e como não fazer. Nem isso aconteceu. Mas é um desenho tão mal divulgado que nem eu sabia. Eu não sabia. Eu conhecia a estratégia libertária do ponto de vista gorista, né? Do ponto de vista do pessoal do C4SS, do próprio Friedman, né? Mas eu só conhecia as partes de teoria de estratégia do Manifesto e do Ética da Liberdade, né? Não tinha noção que tinha um livro dedicado à estratégia, né? Principalmente escrito pelo Hofbard, que cita, assim, se eu não me engano, era 186 vezes ele citação cita Lenin. Sim. E se a gente for colocar ali as duas vezes que ele coloca o nome pessoal do Lenin em russo, né? Que é um nome meio privado, assim, pros camaradas chegados, a gente tem ali um sentido. Ele deve ter lido muito Lenin. É muito Lenin, velho. Ele cita até a mulher do Lenin falando do Lenin. Até a mulher do Lenin. Assim, o que tem de Lenin naquele livro, assim, se colocar algum comunista pra ler aquilo ali, ele vai olhar pra esse cara e vai falar, não, esse aqui não é libertário, não. Não parece, não. Isso aqui tá ficando muito disso aqui. Se eu substituir a palavra consciência histórica por isso aqui, pô, consciência de classe, vai ver minha teoria, pô, o que é isso aqui? Esse negócio de classe aqui, esse negócio de status que o Hofbard tá falando, se eu colocar classe aqui, parece que não é. Pô, tá bem parecido assim, tá um pezinho ali. Na verdade, dois, né? Quase. Essa questão do como o Hofbard, ele é um autor muito importante. E que ele parece que, ainda que ele meio que tem um nome no libertarianismo, esse nome ele foi colocado numa lama. É tão difícil de tirar que chega a ser tipo, difícil de pensar como que a gente faz pra reviver esse autor no Brasil. Essa foi uma das coisas que eu pensei quando eu tava revisando a introdução do Homem, Economia e Estado, que a gente publicou na editora. Porque com aquela introdução ali, eu percebi que, pô, o Hofbard tem uma importância do caralho.
esse livro aqui, o Homem, Economia e Estado, ele tem uma importância muito, muito pesada no libertarianismo. E assim, nem só no libertarianismo, mas na própria estrutura austríaca. Que isso é algo que o próprio Mises, ele vai dizer. Eu não lembro se são essas palavras exatas, mas que aqueles que quiserem estudar economia terão de ler os escritos do Dr. Rothbard. Isso o Mises falando pro Rothbard de, se eu não me engano, eram 38 anos? Sim, por aí. De 38 anos. E tipo, o Mises não era alguém que... Não, o Mises dizia, né? Não existem mais de 20 economistas do século que podem dar boas contribuições, né? Então, pra ele dizer assim, isso... Foi uma contribuição gigantesca. Das próprias palavras do Mises. Tipo, você quer estudar economia, você vai ter que ler o que o Dr. Rothbard escreveu. Não é só libertarianismo. É economia. Tipo, é algo assim que a gente acaba perdendo de vista do quão importante é o Rothbard no pensamento do austríaco. Mas então, eles estragaram o Hoffman, mas como que isso te leva pra editora? Basicamente, essa foi uma parte um pouco depois da história, na verdade, que eu comecei a participar da editora um pouco antes. Que eu fui convidado para participar da tradução, acho que foi do Homem, Economia e Estado, se não me engano. Eu fui convidado para participar da tradução. Aí eu acabei... Você tava na conversa que deu origem. Sim. Eu tava na conversa que deu origem ao projeto ali tá, vamos traduzir o mito da defesa nacional, se eu não me engano, que essa foi uma parte designada para Danska. E vamos traduzir o Homem, Economia e Estado. E o socialismo. E também o socialismo. Que a gente já lançou pela editora Conklin, e que eu tive uma participação ali da revisão da metade para o final do livro, se não me engano, da página 280 e poucos até o fim da 500 e poucos. Não lembro direito o número. E depois uma contribuição do zero até o final. Depois uma contribuição do... Mas por que você topou? Essa é uma pergunta que eu não sei responder ainda. Mas parece que eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Pro estado de coisas como tava. Tipo, parecia que se eu não me dispusesse a fazer isso aí, parecia que não ia acontecer. Apesar de eu não ter uma importância muito grande nesse quesito. Eu comecei a estudar faz pouco tempo, desde a conversa que aconteceu do FL, que tive a descoberta, né, de que fomos saudados, praticamente. Mentiram pra caralho pra gente, né? Porra. Depois desse ponto aí... Dizem que responsabilidade é aquilo que você não consegue apontar mais ninguém na sala pra fazer, né? Acho que o Vitor Frankl nesse sentido tem razão, né? É aquele momento que por mais que você saiba que talvez você não seja o melhor pra fazer, você não seja o mais habilitado, mais apto, mas não tem mais ninguém na sala pra você apontar e é você mesmo. Vou baixar a cabeça, vou fazer. Foi mais ou menos isso. Foi uma questão complicada naquela época. De ter esse impacto e pensar, puta merda, e agora? Como faz? E por que você veio pra cá? Que é um passo ainda mais ousado. Esse é um passo mais ousado mesmo. Tipo, essa questão da tradução, ela me despertou um interesse mais profundo na estrutura do próprio Rothbard. Porque ele é um autor que ele parece não ser denso. À primeira vista, assim, você pega pra ler um livro dele, tipo, você consegue ler assim muito de boa. Só que tem muita coisa ali
que ele vai colocando, que se você, tipo, passar meio desapercebido, aquilo que é muito profundo vai acabar passando. Tipo, um exemplo que aconteceu no curso que você fez na Universidade Libertária sobre sobre a ética da liberdade. Quando o Rothbard, ele coloca numa nota de rodapé o Plantinga falando sobre a essência. E isso é assim, uma parada que eu precisei parar assim. Que desgraça esse maluco tá falando. Eu assisti o vídeo. Eu ainda não tinha entendido direito. Aí eu fui ler. Eu continuei não entendendo direito. E nesse momento eu acho que eu ainda não entendi direito. Eu pensei, esse cara citou isso aqui. Com facilidade. Assim, tipo. Não, pô, tá ali na nota de rodapé. É o Plantinga lá. É essência, velho. Isso aqui é essência, pô. Por favor, né? Por favor, amigo. Dá uma lidinha ali, pô. E tipo, são coisas assim. Como assim você não sabe o básico de lógica? O básico de definições e o básico de ontologia lógica pra responder isso aqui? Ah, por favor, né? Ontologia analítica. Não, pô, tá de boa colocar aqui. Tipo. E nem trata como muitas vezes fala, não, Ética da Liberdade é um livro introdutório. Nossa, cara, a primeira vez, e, tipo, depois que eu descobri isso, a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso, eu pensei, fodeu. Então, é porque ele não tem a noção de que o livro ele é escrito em dois sentidos. Para enterrar a discussão e para ser lido. Sim. E eles só conseguem ler o livro que foi escrito para ser lido, né? Sim. Tipo, muitas vezes, justamente como você falou, se destaca o livro da discussão que ele está inserido e o quanto existe naquele livro. Por exemplo, se a gente for pegar o Anatomia do Estado, que é um livro, tipo, você olha assim, é meio... Tá, o pessoal fala que é introdutório, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vai ler, né? Tá lá, citando o Oppenheimer, The State, com a tese do Oppenheimer. Tá lá citando... Quantos leram o Oppenheimer naquela época? Duvido o Oppenheimer, ainda em alemão. Ninguém tinha lido aquela porra na época que eu colocou lá no meu estado, né? Sim, então, o que é uma obviedade hoje, você pesquisa Franz Oppenheimer e acha, não era. Não era. O quanto o Rothbard, ele leu, assim, eu particularmente, eu acho que, eu não sei o que o Rothbard fez. Pra mim que ele fez algum tipo de pacto aí no meio do caminho. Porque o tanto que esse cara leu, parece que ele tinha umas 50 e poucas horas no dia. Ele não tinha 24, não. Não dá pra dormir, pra fazer as coisas básicas e continuar lendo aquilo ali, não. Ele tinha pelo menos umas 50 e poucas horas aí pra fazer isso tudo. Porque, pelo amor de Deus, cara, tipo, quando acho que na introdução do Austrian Perspective, do primeiro volume, eu acho, quando o Rothbard, ele começa a falar do que ele leu, tipo, ele teve acesso a 2 bibliotecas. E pelo que tem no livro, eu confio fácil que ele leu tudo daquelas 2 bibliotecas, mais da biblioteca dele. Que a biblioteca dele, assim, a gente tem algo que é um pouco famoso sobre o Rothbard, né? Que assim, alguém ia na casa dele, ele pedia assim, ó, fulano, fala um livro dessa estante aqui. Não, perguntava pra ele, você já leu isso tudo? Ah, sim, você já leu isso tudo? Aí ele fala, sim, pode perguntar qualquer livro aqui, qualquer página que eu sei de cor. O cara perguntava, ele sabia, e ele falava. Não só isso, pelo que eu fiquei, eu não sei se isso procede muito, mas eu não duvido nada que a maioria das citações do Rothbard eram de cabeça. Porque o tanto de citação que esse cara colocou, só por exemplo no Man Economy and State, tipo, 150 livros. Sim. De bibliografia naquilo ali. É uma parada gigantesca. Pra você escolher 150 livros, você tem que ter lido pelo menos 300. Por baixo. Daqueles temas. Muito baixo.
E tipo, o tanto que o Hofbard, ele percebeu dessa estrutura praxeológica, do tanto de autor que ele colocou ali, tipo, assim, no mínimo ali, eu diria no mínimo, ele leu pelo menos uns 800 livros do assunto, assim. Tipo, Numa época que não tinha. Era muito mais difícil ter um livro, velho. muito difícil. Era muito mais difícil ter um livro. Tipo, se tu ia em biblioteca já era difícil de conseguir livro, nesse quesito. Tipo, época de biblioteca, de procurar livro em biblioteca. Tipo, é uma parada que, pros anos, foi ali de 50, se eu não me engano, nesse período de 50, 62 aí, 62 foi lançado. Cara, é uma parada completamente absurda do que foi feito por esse autor e quanto não valorizam esse autor. Isso é uma parada que me deixa muito puto. Mas por que você veio pra cá? Tu ainda não me respondeu. Por que eu vim pra cá? Você explicou porque você veio pra editora. Porque você queria, de alguma forma, você sentiu um dever com isso. Eu senti Mas por que você veio pra cá? Bem, eu vim pra cá pra conseguir dar pelo menos um empurrãozinho que seja, pra tentar trazer esse autor pro libertarianismo de volta, pra colocar ele em enfoque na questão da própria escola austríaca, por exemplo. Tipo, tentar deixar o Hofbard como o Hofbard na verdade, no Brasil. Ao invés de ser, tipo, esse autor que a pessoa escracha. É muito fácil você achar a pessoa escrachando o Hofbard, tipo, como se ele não tivesse nada para adicionar na discussão, tá ligado? Isso ainda é uma parada que... Colocar a discussão de volta no lugar. É, basicamente isso. Conta pra mim, onde você quer estar daqui um ano? Daqui um ano, eu quero ser alguém capaz de... Ser capaz de não só dar uma endireitada na discussão, mas ser capaz de participar dela e ser capaz de trazer bastante bases para o que eu... Como eu posso dizer isso? Nunca mais senti que isso é uma fraude. Mais ou menos isso. Pra olhar pra isso e tipo... eu não tô sendo enganado. Tá ligado? Tipo, dessa vez, eu não tô sendo enganado sobre isso. É você e você, né? Não tem mais quem Não te tem enganar. como eu me enganar nesse quesito. Sim. É uma parada que é algo foda. As foram as principais paradas da casa. No final de contas, não tem como ninguém enganar você aqui. É você e você, velho. E nesse quesito aí, eu tenho um certo problema de confiança com, por exemplo, o que escrevem de autora desse tempo pra cá. Porque atualmente a minha vontade de ler os autores é tipo, tá, eu vou aprender a língua desse autor aqui, eu vou ler sobre ele na língua dele. Uhum. Tipo, porque a própria questão da tradução foi algo que eu experienciei, que eu já tinha antes, que eu já tinha uma certa repulsa por ler um tanto traduzido, mas que é algo que eu meio que fui perdendo um pouco essa repulsa, mas que ainda é algo que tá ali, tá ligado? Tipo, eu vou aprender esse cara, eu vou ler esse cara na língua dele e se tiver uma tradução, quer dizer, se não tiver uma tradução que eu acho, tipo, tá, essa tradução é algo que ficou bom. É algo que a gente pode olhar assim, pô, isso aqui é uma tradução fiel desse autor. É algo que eu quero fazer. Uhum. De trazer isso pro pensamento brasileiro, nesse quesito. Pra trazer esse acesso. Essa é uma das principais coisas que me motiva nesse período. Você sente que você quer dialogar com as pessoas reais que existiram. Eu entendo essa sensação.
Que livro você leu hoje? Hoje eu li o Olavo de Carvalho, ele tava... Quase falei que ele tava falando, né? essa história de dialogar com o autor aí meio que pega. Eu li o Mário Ferreira dos Santos, Um Guia para a Sua Obra. O que é um péssimo nome. O que você tá achando do livro? O livro, ele tem uma... Assim, pelo que eu tô pegando do livro ali, ele é uma transcrição com algumas coisas adicionadas do que rolou num curso que o Olavo deu de, eu acho que umas 5 aulas sobre o Mário Ferreira. Só que tem muito mais coisa nesse livro e tal. Tem muita coisa que assim, que você olha assim e você pensa, esse autor aqui, ele é também um autor que ele, se ele fosse mais lido, ele seria alguém que, como o próprio Olavo diz, é tipo o melhor filósofo do século XX. Tipo, não seria nem do Brasil, seria do mundo mesmo. E nesse quesito, me parece que o pensamento do Mário Ferreira, ele, pelo menos da forma que o Olavo me traz, né, que ele me diz, que é um pensamento que ele parece ser como que eu posso dizer isso? Quer dizer, o pensamento do Mário Ferreira, ele é um platonismo que ele seria meio que derivado, por assim dizer, de um pitagorismo, e que, na verdade, ali, pelo visto, o Olavo, eu não sei se isso está no Mário Ferreira ou se o Olavo que diz, que o platonismo é uma espécie de pitagorismo, e que, a partir dos entendimentos pitagóricos que o Mário Ferreira consegue obter dos números, principalmente do 1 ao 10, sim, e também do 1 ao 5, né, que são ali a decadialética, deca, 10 dialética, né, e pentadialética, e também... A dodecadialética? Oi? A dodecadialética. Dodecadialética. O Mário Ferreira elabora até o 12. Então, 12? Dodecadialética. Ali no livro tá deca só. Tem motivos pra isso. Tem motivos? Ele no filosofia concreta, ele dá uma explicação sobre isso? Mostra porque que o 11 e o 12 são categorias que surgem naturalmente no momento que a gente define o 0 e o 10, que são importantes pra gente entender a expansão da compreensão dos números, quanto fenômenos de continuidade, né? Porque a gente chega até o 100, então o 542, né? Mas em geral, decadialética. Decadialética. E nesse quesito, uma coisa que eu achei muito interessante, que como esse é um livro de introdução ao autor, né, um guia de estudos para o autor, é que, pelo que o Olavo apresenta do Mário Ferreira, a estrutura do livro dele, ela parece muito seguir a estrutura, para você entender filosoficamente o Mário Ferreira, ela parece seguir o que o autor acreditava. Por exemplo, quando o Mário Ferreira, ele acreditava que o conhecimento, todo o conhecimento, ele começa por deparar-se com uma síntese que ela é confusa. E a partir dessa síntese confusa, há uma análise por essa síntese, se faz uma análise nessa síntese, então se chega a uma síntese clara e distinta, que é algo que o Olavo ele coloca lá na página 36 do livro. Ele coloca um diagramazinho, tipo,
como se não quisesse nada com nada. E, tipo, tá ali, tá a década dialética, tá a ordenação do 1 ao 9, se não me engano é síntese e análise. Aí tem a concreção, que tá no 10, tá junto com o 10. Aí, nesse diagrama tem outra partezinha mais embaixo, que seria a análise dessa síntese. E após essa análise tem mais um diagramazinho, que seria esse primeiro diagrama, só que ele ordenado. Ele estruturado, tipo, do 1 ao 4 separado ali no que é a síntese, do 5 ao 9 separado ali no que é a análise, e no 10 que seria a concreção, do que seria o método do Mário Ferreira. E saber que essa é a forma que é estruturada a enciclopédia De ciências das sociais. ciências filosóficas. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, tem alguma divergência nisso aí, que eu acho que o Mário Ferreira ele chama de primeiro enciclopédia ciências sociais, depois enciclopédia ciências filosóficas. Sim. E que o Olavo, ele basicamente diz que para a gente entender o Mário Ferreira dos Santos nessa forma que é delineada, essa estrutura dele, seria o correto, né? Começar justamente pelo que ele chama de síntese confusa. O Olavo, ele dá uma dica em relação a esse método conhecido do Mário Ferreira, que é justamente o de começar pela filosofia concreta, que seria aquela síntese confusa, onde a gente vai ter o pensamento do autor em uma espécie de síntese, e que ela ainda vai ser muito confusa, no caso para se aprender filosoficamente, né? E após isso, ler os outros volumes da enciclopédia filosófica, para através dessa leitura desses outros volumes se fazer uma análise daquilo que se adquiriu nessa síntese confusa, que seria a filosofia concreta, e a partir dessa análise por sobre a síntese, ter-se uma nova síntese que seria o entendimento da obra do Mário Ferreira. E também uma outra coisa importante para quem quer começar a ler Mário Ferreira é que o 6º livro, de acordo com o Olavo, ele é o 6º volume. Eu esqueci o nome do livro agora. Vou ficar devendo isso. O 6º volume, de acordo com o Olavo, ele é uma introdução do Mário Ferreira, é o que acaba por sendo a melhor introdução ao pensamento do Mário Ferreira, feito por ele, nesse quesito. Deixa eu fazer uma pergunta. Para onde você vai? O que você vai ler agora? Agora, eu creio que eu vou terminar de ler esse livro de estudos do Mário Ferreira. Provavelmente, ou eu vou continuar nessa leitura do Mário Ferreira, que daí eu provavelmente vou começar pela filosofia concreta, talvez. Se eu achar um pouco mais complicado, eu vou pro volume 6, que o Olavo recomendou. Ou eu vou fazer a leitura de filosofia política nesse quesito. Acho que é basicamente isso. Por que alguém deveria doar pra você? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. O que você faria com as dinheiro das doações? Além de comer. Comer, dormir, pagar conta. Assim, eu quero não ter o destino do... Assim... Se eu tivesse o destino do Mário Ferreira, talvez seria um destino que eu olharia e falei, tipo, foi foda, tá ligado? Tipo, mas não morrer de ataque cardíaco seria uma boa, tá ligado? Essa parte aí não seria muito boa. Algo que aconteceu com o Mário e com o Hofbard, que é uma parada que eu pensei assim, porra, esse negócio de ataque cardíaco aí é foda, tá ligado?
Mas, principalmente o que eu ia fazer seria investir nesse período de estudos para tentar ter mais acesso às coisas, de livros, ao que vai precisar, coisa do tipo. Basicamente isso. Perfeito. Você tem alguma mensagem pro Decado Futuro? Pelo amor de Deus, continue estudando. É isso. Muito bom, muito bom. Esse foi nosso grande amigo Eric, também conhecido como DK. Forte abraço. Forte abraço, pessoal.